Bom dia a todos, eu sou Adair Miranda, sejam bem-vindos ao canal Reflexões Bíblicas. A palavra que eu queria deixar para nossa reflexão hoje encontra-se no livro de Tiago, capítulo 1, versículo do 12 ao 18, que diz assim: Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, ao qual o Senhor tem prometido aos que amam. Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Não erreis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Amados irmãos e irmãs, aqui nós vemos uma palavra que ela é, de certa forma, uma palavra muito forte, mas é uma palavra também que nos dá uma orientação muito grande e nos dá uma certeza de que, se nós fizermos aquilo que Deus nos orienta a fazer, a nossa vida, tudo dará certo. Nós vemos aqui que ele diz no comecinho que bem-aventurado é o varão que sofre tentação, porque quando for provado receberá a coroa da vida, ao qual o Senhor tem prometido aos que amam. Nós precisamos compreender, nós quando servimos a Deus, nós precisamos compreender que só é tentado aquela pessoa que serve realmente ao Senhor. A pessoa que não serve a Deus, ele não é tentado, porque ele não tem motivo para ser tentado, mas aquela pessoa que serve ao Senhor, ele pode ter certeza que ele será sempre tentado, assim como Jesus Cristo foi. Jesus, ele foi tentado. Jesus, em toda a sua trajetória, ele passou por diversas dificuldades, ele passou por provações, mas nós precisamos compreender que quando a pessoa é tentado, não é por Deus, porque Deus, ele não tenta ninguém, mas o mal que nós sabemos que está sempre à nossa volta, é ele que nos tenta, é ele que quer nos tirar a coroa que é dada pelo nosso Pai. Então nós temos que compreender que Deus não nos tenta, mas que o mal está sempre nos tentando para tentar nos desvirtuar do caminho que nos leva para o céu. E ele diz mais que cada um é tentado quando atraído e quando engodado pela sua própria concupiscência. Então nós somos tentados por aquilo que nós gostamos. O inimigo, ele está à nossa volta, sempre nos tentando com coisas que nós somos atraídos. Cada um é atraído pelaquela coisa que ele gosta. Se a pessoa tem uma tendência ao vício do alcoolismo, por exemplo, ele é tentado por esse vício. Se a pessoa tem uma tentação pelo problema da avareza, pelo pecado mesmo da vaidade, com certeza ele é tentado por esse lado. O inimigo, ele está presente ao nosso lado, sempre nos avaliando, sempre vendo qual que é a nossa fraqueza, para em cima dela ele trabalhar. Então nós sempre somos tentados pelas coisas que nós gostamos, ou pelas coisas que nós nos sentimos atraídos.
E ele continua dizendo: depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera morte. Nós sabemos que a morte, ela entrou no mundo através do pecado. Nós, seres humanos, nós não fomos criados para morrer. Nós sabemos disto lá na criação, quando Deus cria o homem e posteriormente a mulher, ele cria para que nós pudéssemos viver eternamente. Mas através do pecado da desobediência, que foi o primeiro pecado cometido, foi o pecado da desobediência, a morte entra no mundo. E ela vai agravando a cada vez que a humanidade vai pecando, ela vai se aproximando mais e mais da morte. Nós vemos que no passado as pessoas viviam muito mais, os anos de vida das pessoas eram muito mais, a vida era mais longa. Por quê? À medida que o pecado vai aumentando, os dias de vida vão diminuindo. E é exatamente isto que está sendo retratado aqui, que está sendo dito nesta passagem que nós acabamos de ler. Que quando o pecado é consumado, a morte, ela vem para a pessoa. O pecado consumado, ele gera a morte. Ele faz uma advertência para nós aqui: não erreis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Essa palavra é muito forte quando ele diz que não há mudança nem sombra de variação. Porque tem muitas pessoas que quando vive nessa sociedade atual, essa sociedade que os valores foram invertidos, que as coisas que não eram permitidas antigamente, hoje as pessoas acham que são permitidas, é como se Deus tivesse uma variação, é como se Deus mudasse. Mas aqui ele diz que em Deus não há mudança nem sombra de variação. Então aquilo que era pecado no passado continua sendo pecado hoje e vai continuar sendo pecado até o final dos tempos. Nós temos que ter muito cuidado com as permissões, com a permissividade que a gente tem hoje. Hoje nós vivemos em uma sociedade onde o certo se torna errado e o errado se torna certo. E é um cuidado que o servo de Deus precisa ter, porque Deus não muda. O mesmo Deus que estava no passado, o mesmo Deus de nossos antepassados, o mesmo Deus de Abraão, o mesmo Deus de Isaac, o mesmo Deus de Jacó, o mesmo Deus de Moisés, o mesmo Deus dos discípulos, o mesmo Deus de Paulo, o mesmo Deus de Tiago, o mesmo Deus de nossos avós, de nossos pais, é o mesmo Deus hoje. É a sociedade que muda. É os valores que se encontram invertidos, onde o errado se torna certo e o certo se torna errado. E nós, na condição de servos do Senhor, muitas das vezes nós na condição de formadores de opinião, nós precisamos tomar muito cuidado com essa permissividade, porque Deus não muda, não há variação nenhuma em Deus. Deus é o mesmo, e aquelas coisas que eram erradas, aquelas coisas que não eram permitidas no passado, elas continuam sem ser permitidas do mesmo jeito. É a sociedade que inverte os valores das coisas, e essa inversão de valores, ele é uma coisa cultural. Ele vem passando por todas as esferas da sociedade e adentrando até mesmo dentro das igrejas. Hoje, o pecado, hoje aquelas coisas que não são permitidas, elas saem da sociedade, dessa sociedade que perdeu esse valor, que não dá valor a muita coisa, e entra dentro das igrejas. Hoje, quando nós olhamos para um servo de Deus, nós não conseguimos diferenciar ele daquelas pessoas que não são servos de Deus. E isso é um perigo muito grande que nós estamos passando. É muito perigoso. Porque ele diz aqui no finalzinho aqui:
Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Então Deus, ele nos fez com essa perfeição toda, ele nos fez com essa capacidade intelectual. Isso foi uma dádiva que Deus nos deu. Ele nos fez para governar sobre todas as criaturas, porque Ele nos ama muito. Ele nos fez com essa perfeição pelo amor infinito que Ele tem por nós. Só que nós não podemos esquecer que o amor que Deus tem por nós, este amor, ele também está entrelaçado com a justiça. Deus, ele é amor, mas Deus também é justiça. E nós sabemos que a justiça, ela é imparcial. E a justiça, às vezes, ela é muito dura com aquelas pessoas que cometem injustiças. Então, quando nós falamos que através do pecado entra a morte, nós estamos falando que Deus, apesar do amor infinito que Ele tem por nós, apesar dele entristecer muito quando um filho dele morre, porque nós sabemos que todo pai, ele entristece muito quando algo de ruim acontece com o filho. Mas devido à justiça de Deus, devido a Deus ser muito justo, quando você erra, você paga pelo seu erro. Então, se através do pecado a morte entra no mundo, então quando nós pecamos, nós iremos morrer. E apesar de Deus entristecer com isto tudo, nós sabemos que nós iremos morrer. Então, meus amados irmãos, amadas irmãs, nós precisamos compreender que se alguém está dizendo para você que Deus é somente amor, essa pessoa está mentindo para você. Deus é amor infinito, sim, mas Deus também é justiça. E a justiça, ela sempre é imparcial. E se você errar, você vai ser punido pelo seu erro. No mesmo peso que foi o erro, será a justiça que vai incidir sobre ele. Acreditem, nós fomos criados de forma perfeita, segundo a vontade de Deus, pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas, para que nós fôssemos como as criaturas mais perfeitas que existem sobre a face da terra. Mas essa perfeição toda, esse amor todo, ele também necessita que nós sejamos responsáveis, porque nós temos condições de compreender. O Espírito Santo de Deus, ele nos dá entendimento, ele nos dá discernimento para que nós possamos compreender quando nós estamos errando. E se nós erramos, nós precisamos nos arrepender, nós precisamos pedir perdão e nós precisamos procurar fazer diferente do que a forma que nós estávamos fazendo. O cair é do homem, o levantar é de Deus, nós sabemos disto, mas Deus também, ele nos manda ser vigilantes. Em toda a Sagrada Escritura é dito para nós que nós precisamos ser vigilantes. Ele diz, orai e vigiai. Então nós sempre precisamos desta vigilância. Nós sempre precisamos compreender que nós seremos tentados, que a tentação não vem de Deus, mas nós precisamos nos manter vigilantes, pedirmos força a Deus para nós continuarmos caminhando na direção certa, na direção que nos conduz até Ele, mas existem coisas que precisam ser feitas por nós. Nós precisamos estar
conscientes de que Deus sempre faz a sua parte, mas Ele não faz a nossa parte. Aquilo que é obrigação nossa, é nós que teremos que fazer. Deus, Ele nos orienta, Deus, Ele nos dá força, Deus, Ele nos auxilia na nossa trajetória, mas nós precisamos caminhar. Fiquem todos com Deus e tenham um ótimo dia.